escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, hoje a gente vai falar com quem e sobre o que, cara? Felipe, hoje vai rolar um negócio inédito aqui no Chutando Escada, porque o Brasil não tá fácil, não. Então a gente faz coisas que a gente jamais imaginou que faria, né? Hoje a gente vai passar para vocês uma conversa nossa com a Patrícia Campos Melo. Pois é uma coisa inédita mesmo e que a gente sentiu que é importante fazer, né? Mas, Geraldo, para quem ainda tá um pouco desatento, não sabe exatamente o que tá rolando, o que aconteceu com a Patrícia, conta aí pra gente um pouco o que aconteceu. O ouvinte vai lembrar que no episódio da semana passada a gente estava conversando aqui. Na verdade, eu nem sabia, né, Felipe? A gente chegou aqui para gravar a abertura do programa. Você me contou o que estava acontecendo aí nas redes, no Twitter, os ataques que a Patrícia tinha sofrido lá na CPMI das fake news, né? Isso. Comentários preconceituosos, machistas, insinuações, assédio. A gente comentou sobre isso aqui, né? Deu nossa solidariedade à Patrícia, que é uma jornalista super premiada, uma profissional acima de qualquer suspeita e teve muita repercussão, né? Não só na podosfera, mas principalmente na mídia tradicional. Os colegas da Patrícia tiveram abaixo-assinado de jornalistas mulheres. É verdade, teve uma série de manifestações aí. Mas parece que esse governo não para de passar vergonha, não para de envergonhar a gente, né? Mesmo depois de tudo isso, de todo esse repúdio, essa semana o presidente da República de novo veio fazer insinuações, veio fazer agressões contra a Patrícia. Olha, é inacreditável. Depois daquela CPMI horrível das fake news, com aquele ataque grosseiro, né, violento, agora o próprio presidente, uma total falta de decoro, né, uma total falta de responsabilidade, seguiu fazendo comentários absurdos sobre a Patrícia. Olha, é lamentável, né? Se você aí normaliza o Bolsonaro, olha, eu queria dar um belo chute na sua escada, porque é inadmissível, né? É a fala de facínora mesmo. Se isso aí não é falta de decoro, eu não sei mais o que é. A gente não pode normalizar esse tipo de absurdo. Alguns aí dizem, do campo da esquerda, né, que tudo isso é estratégia para mudança de foco. Outros discordam. Mas o fato, né, Geraldo, é que uma jornalista que a gente respeita muito, que a gente admira muito, foi vítima mais uma vez de assédio, dessa vez o próprio presidente, né, que deveria ser a autoridade máxima do país, mas se mostra cada dia mais como um fascínora, um crápula, né, um sujeito execrável, e o fato disso ter ocorrido é motivo mais do que suficiente para a gente manifestar toda a nossa solidariedade a Patrícia. Então, em sinal de solidariedade, de apoio, a gente vai tocar aqui um programa, uma conversa que a gente gravou com a Patrícia em junho de 2019, tem 7 meses aí mais ou menos, 18 de junho a data original desse programa. O ouvinte tem dois motivos para a gente fazer isso, né? Um é solidariedade mesmo, é mostrar o trabalho dela, mostrar o tipo de reflexão que ela faz, o tipo de apuração jornalística que ela faz em solidariedade a todos esses ataques que ela vem sofrendo e enaltecer o trabalho dela, que é a coisa mais importante. Agora tem um outro elemento aí, essa nossa sociedade machista, escrota, né? A pessoa ouve uma piada, que não é piada, né? A pessoa ouve uma agressão e dá uma risadinha, esses ataques, eles no senso comum, você sempre põe uma dúvida. Esse é o assédio, né? Você sempre põe uma dúvida a respeito da moral, do caráter da pessoa. Então,
A melhor coisa para a gente combater isso aí é chegar perto dessas pessoas, mostrar o trabalho, né? Mostrar a integridade, a moral, a ética. Então, você que tem aí um parente, um colega de trabalho, alguém que fica falando assim, mas será que não tem razão? Será que isso... Será o cacete. Exatamente, né? será o cacete. Mas ao invés de agredir essa pessoa, que talvez seja o que ela mereça, mostra a conversa aqui com a Patrícia, né? Mostra os prêmios que ela tem. Ouve na voz dela todas as histórias de apuração que ela já fez, a cobertura de eleição nos Estados Unidos, de crise econômica, cobertura na Síria, cobertura no Afeganistão, a maneira como ela escreve sobre as pessoas que ela encontrou nessa trajetória, a relação que ela tem com a Índia. Mostra quem é essa pessoa, que acho que essa relação, essa empatia é o que mais a gente pode fazer para afastar, né, toda essa nuvem de dúvida, de violência, de preconceito, né, essa nuvem de preconceito que essa boataria, que esses fake news, que esses crimes que esses caras cometem jogam sobre a moral das pessoas. Né? Exatamente. A forma que a gente encontrou de manifestar solidariedade é essa, né? Mostrar para o público do Chutando a Escada a profissional competente, gabaritada, premiada que a Patrícia é. Ela tem um largo currículo, a gente vai ouvir aí várias histórias incríveis. Enfim, coisas que estes jornalistas aí, lambibotas, que hoje defendem o Bolsonaro, fazem o trabalho sujo do Bolsonaro, né? Coisas que eles nunca tiveram, até porque se tivessem, não prestariam esse serviço sujo a um governo igualmente sujo, repercutindo a agressão que a Patrícia sofreu, né? E você vê como são as coisas, né? Como dá a volta, né? A gente tinha gravado essa conversa com a Patrícia em junho. Ela foi ao ar no dia em que a Patrícia deu o furo de reportagem, né? A notícia que as empresas tinham contratado disparos pró-Bolsonaro no WhatsApp. Que ela apurou com várias fontes, com empresários espanhóis, etc. Essa notícia foi ao ar no dia 18/6, foi o mesmo dia que a gente lançou o programa. Se vocês ouvirem lá a abertura do programa, a gente vai estar fazendo essa reflexão. E foi a mesma matéria que levou a todas essas agressões aqui nas últimas semanas, né? Então é isso, o pessoal não consegue dialogar com fatos, o pessoal não consegue dialogar com apuração, com jornalismo, parte para agressão, parte para insinuação. E é isso que a gente tem que combater o máximo possível. Pois é, e quando você aí, ouvinte, receber no WhatsApp algum tipo de absurdo sobre a Patrícia, você tem duas tarefas. A primeira entender, né, que foi a própria Patrícia que ajudou a desvendar a maneira como o WhatsApp foi usado ilegalmente, né, em campanha. E depois a segunda tarefa é enviar este episódio para a pessoa que te mandou, para ela parar de falar besteira, né, para parar de passar vergonha, porque muito provavelmente essa pessoa não faça ideia de quem a Patrícia seja, né. Vamos deixar os links, as referências das matérias da Patrícia aí no post. Tem também o romance que ela escreveu, que é o Lua de Mel em Kobani. A gente fala um pouquinho disso aí. E é isso, né? Vamos ficar com essa conversa aqui para relembrar esse papo. Um movimento aí de solidariedade com o que aconteceu. Como sempre, eu queria agradecer aqui todos os apoiadores do Chutando a Escada. Se você quer apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br/apoio, participar de uma das nossas campanhas no PicPay, no Catarse ou no Patreon. Essa semana a gente recebeu aqui os apoiadores novos, né? O Luiz Alberto Duchini Júnior, o Marcos Vinícius Costa, o Carlos Toledo e a Isabela Lemos Cascão. Queria agradecer demais vocês aí. A gente vai receber todo mundo lá no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado, gente. É uma honra enorme poder contar com o apoio de cada um de vocês. A gente espera sempre merecer este apoio. Então vamos lá pro papo. Então bora lá com vocês, Patrícia Campos Melo. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Wow! I'm
feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. I feel nice. É um prazer receber hoje aqui a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, vencedora aí de inúmeros prêmios, Troféu Mulher Imprensa em 2016, Prêmio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em 2017, Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha e Prêmio Petrobras de Jornalismo em 2018. Vou ficar aqui lendo seu currículo, vai demorar um pouquinho, né, Patrícia? Mas até parece, né? Quem ouve pensa. Patrícia já foi correspondente internacional em Washington, não é isso? Do Estadão, era do Estadão nessa época, 2006 a 2010, né? E aí quando você voltou que você foi pra Folha? Exatamente. E tem coberto aí, tem feito cobertura nacional e internacional também, né? Pela nossa formação a gente acompanha mais seu trabalho pela cobertura internacional, mas você também faz muita coisa de Brasil, né? Faço. A maior parte é internacional, mas também falta toda a obra, né? A gente faz no Brasil, o que tiver, a gente faz. Então, Patrícia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí, como é que você chegou nessa carreira, como é que foi essa sua aproximação com o jornalismo internacional? Então, foi um pouco por acaso. Eu comecei mesmo cobrindo aqui coisas no Brasil, mas sempre tive um interesse. Eu fiz mestrado fora, eu tinha estudado também, transferido um ano fiz faculdade na ECA, né, na USP, eu tinha transferido um ano para a Universidade de Texas. Eu sempre tive esse interesse por área internacional. Estudei numa escola alemã. E aí, depois que eu voltei do mestrado em Nova York, eu fui trabalhar no Estadão e comecei a trabalhar em economia e tive uma super oportunidade, que foi quando a pessoa que era correspondente em Washington do Estadão há muitos anos, que é o Paulo Sotero, ele se aposentou. E aí resolveram apostar em uma pessoa mais nova e me mandaram, assim, foi uma super oportunidade, e o Paulo me ajudou muito. E daí que começou, porque aí eu fiquei lá quase 5 anos, e mal ou bem comecei a fazer coberturas mais com esse viés, não só lá dentro de política, economia americana, mas comecei a viajar um pouco. E uma das primeiras coberturas que eu fiz, já dentro dessa ótica internacional, foi ir para o Afeganistão e passar um tempo embedded com as tropas americanas. Embedded é quando eles colocam um jornalista para acompanhar as tropas. Então você fica nas bases com os soldados, você acorda, dorme, sai em missão, etc. Que é um tipo de cobertura que é muito envezado, né? Porque você toma muito o lado, você está vendo tudo pelo ponto de vista do soldado americano. Então acho que é muito válida, desde que seja complementar, você tem que ver o outro lado. Então foi o que eu fiz. Depois de passar 3 semanas com soldados americanos em 3 bases ali no Afeganistão, perto do Paquistão, eu fiquei um tempo com civis afegãos em Cabul. E, bom, daí teve essa cobertura e também fiz várias coberturas sobre tipo Guantánamo. E aí começou assim mais essa coisa mais internacional lá, embora eu já fizesse um pouco quando eu estava no Estadão no Brasil também, mas mais intensamente. E aí, quando eu voltei, eu acabei indo para a Folha, e aí comecei a cobrir bastante refugiados, o tema dos refugiados. Eu voltei em 2011, fui para a Folha em 2011, quer dizer, voltei em 2010, e aí eu comecei, daí, sei lá, uma cobertura puxou a outra, e quando eu vi, eu estava fazendo isso. E não parou até agora, né? Estou vendo aqui um dos seus artigos mais recentes é sobre a situação dos refugiados aqui na fronteira na Venezuela, né? Exato. Isso é uma coisa que interessa muito, inclusive porque a gente tem muito essa visão de... Todo mundo prestou muita atenção para os sírios e a guerra da Síria, que realmente é uma coisa muito importante, mas a gente tende a prestar menos atenção para os nossos sírios, né? Que são os venezuelanos. Ano passado, passei um tempo em Roraima, e especificamente em Pacarama, que é a cidade ali na fronteira, para ver a situação das pessoas que estão chegando. Então eu acho importante a gente sempre prestar atenção nisso, né? Que é uma coisa que está acontecendo aqui do lado, e um país que está se integrando, e a gente tem uma responsabilidade de acolher essas pessoas. Então esse é um assunto que eu acompanho bastante. Você estava mencionando esse período como correspondente em Washington. Você ficou lá de 2006 a 2010. Então você pegou o finzinho, o segundo mandato do Bush e o comecinho do Obama. Exato. Eu peguei o finalzinho do Bush, inclusive
tive uma oportunidade bem bacana, que foi entrevistar o Bush na Casa Branca, né? Antes dele vir para o Brasil, ele fez a visita. Depois eu cobri a visita quando o Lula foi para lá. Aí eu cobri a eleição do Obama, a primeira, a segunda eleição do Obama, e depois eu voltei agora em 2016 para cobrir a eleição do Trump. E cobri a crise econômica e financeira em 2008, que também foi uma coisa muito importante ali. Como que você reflete esse período todo, não só dessas idas e vindas aos Estados Unidos, fazendo cobertura? A gente sabe que a relação, por exemplo, hoje do governo Trump com a imprensa é uma relação muito particular, né? Para se quiser usar uma palavra. Uma boa palavra. Como que você vê a sociedade americana, o meio ambiente americano, enfim, esse ambiente de política doméstica e internacional americana nesses últimos anos? Bom, você sabe bem mais que eu, né? Tô invertendo aqui, Patrícia. Pois é, eu costumo dar isso para você, né? Mas eu acho, foi uma mudança muito grande, né? Eu me lembro que toda a eleição do Obama você teve um momento de euforia, né? De pelo menos uma parcela da população americana que era assim, nossa, agora assim tudo é possível, né? Foi eleito um presidente negro, o primeiro presidente negro, então você teve toda essa euforia da ala mais progressista da sociedade americana. E aí depois da crise de 2008, eu acho que isso estava ali na base desse fenômeno de ascensão de populismo de direita, que foi essa coisa dos órfãos da globalização, né? Os órfãos do progressismo, agora está na moda falar em globalismo, né? E aí você teve esse backlash de populismo de direita em vários lugares, nos Estados Unidos inclusive. Então, são tipos de sociedade ou de ambientes políticos muito diferentes, muito diferente do que a gente viu acontecendo entre 2008 e durante os mandatos do Obama, e depois esse novo cenário aí de você rever tudo que era dado como certo até então, né? Eu acho que tem muito a ver com a crise de 2008, né? Você teve muita decepção de classe média, né? Que se viu muito ali negligenciada, e aí assim, são desses governos, desses presidentes que apelam mais aí para um lado populista e um lado de gente que não foi contemplada na globalização. Deixa eu fazer, vou mudar a pergunta, ver se você fica mais confortável. O jeito de fazer a cobertura mudou? O jeito de fazer jornalismo mudou para vocês? Mudou completamente. Mudou completamente, primeiro porque assim, isso começou no Obama, eu acho que foi essa operação dos governos de você eliminar o intermediário, né, na sua comunicação com o público, com os eleitores, né. As pessoas costumam dizer, não, isso começou com o Trump, na verdade começou com o Obama. Eu me lembro que quando ele começou a fazer essa coisa de fazer lives, de fazer vídeos e reduzir o número de coletivas, então esse tipo de cobertura desintermediado, né, que eles tentaram fazer, você não passar pelo filtro da imprensa tradicional, você optar cada vez mais por comunicação direta, por redes sociais, etc. E o Trump foi um cara que levou isso aos extremos, né, primeiro com o Twitter e depois isso foi só um passo para depois você começar a hostilizar abertamente a imprensa, né. Eu me lembro que tinha uma grande discussão no começo do mandato do Trump, será que a gente deve ou não cobrir tudo que ele coloca no Twitter? Porque dessa maneira, o presidente, ele dita o tipo de notícias, né? Ele basicamente dita o que a imprensa vai cobrir, o que será o assunto. Então, assim, a gente vai se submeter a isso e vai cobrir todos os tweets, ao mesmo tempo é notícia, né? E ele governa pelo Twitter, então você também não pode se dar o luxo de não cobrir o que ele está colocando no Twitter. Então, eu acho que nesse sentido mudou completamente tipo de cobertura que a gente faz de presidência e de política, e aqui no Brasil também. Eu lembro que logo no início do governo Trump havia uma discussão na imprensa americana sobre perder o acesso, né? E aí aparecia uma discussão em que alguns jornalistas, enfim, acho que uma discussão entre jornalistas americanos dizendo assim, olha, mas jornalismo não é sobre acesso, né?
Acho que tem uma frase, agora de quem? Me esqueci aqui, que jornalismo é de oposição, né? O jornalismo por natureza é... Milor Fernandes, todos os jornalistas de oposição, o resto é secos e molhados. Então, eu vi um pouco refletido na imprensa americana essa discussão, né? Bom, mas se a gente não ter acesso não deve ser o problema, né? A gente deveria fazer mesmo apuração, confrontar, etc. Você teve esse feeling, assim, esse senso? Tive. É uma coisa muito diferente, porque é isso. Você precisa depender muito menos de acesso, porque qualquer tipo de imprensa crítica ou independente é hostilizado pelo Trump, né? Vira o fake news, né? Você teve em 2016, você tinha duas vertentes, o que realmente eram fake news, que eram coisas que estavam sendo espalhadas e inclusive ampliadas aí pelos russos, né, como ficou comprovado depois, e o que era considerado pelo governo fake news, que era, na acepção do Trump, que era qualquer imprensa que fosse crítica. E o que foi feito sistematicamente é cortar o acesso de qualquer imprensa que não seja totalmente domesticada, né. Então, os jornalistas tiveram que rever muito isso, essa coisa de que você precisava ter acesso às fontes e você precisava ter membros do governo te alimentando ali com vazamentos ou com furos. Isso tudo mudou, que na realidade eu acho que é o que você falou, a nossa função é não ficar dependendo disso. A gente vai ter que, de alguma maneira, acessar essas informações e não depender tanto de você ter integrantes do governo que sejam aí magnânimos em nos passar as coisas, né? É mais difícil, mas eu acho que realmente é mais a função do jornalista. Garoto, eu vou pra Califórnia viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente. E essas últimas viagens que você cobriu, tanto a visita do Bolsonaro quanto a do Mourão, dá para fazer uma comparação com que foram visitas presidenciais em momentos anteriores, uma relação entre os governos? Dá. Aliás, bem interessante. Eu acho que, eu tô cobrindo visitas presidenciais desde o Lula Bush, né? E você tem coisas muito diferentes, né? Assim, o Lula e o governo, a diplomacia dos anos Lula, era a diplomacia sul-sul, uma diplomacia de meio, essa coisa, não vamos nos curvar aos americanos, né? Tinha toda aquela retórica. Surpreendentemente, o Lula e o Bush se deram bem, né? Rolava uma química ali, que a gente diz, né? Os dois são meio assim, aquela coisa meio folksy, né? De tipo, homens... People's people, né? Uma coisa Exatamente, assim. people's people, exato, né? Então, assim, aquilo rolou muito mais do que, por exemplo, o Lula e Obama. Lula e Obama não rolava muito, porque o Obama tinha aquela coisa um pouco elite de Harvard, blá, blá, blá. Embora o Bush também tenha feito, acho que foi Yale, mas, assim, ele era outro tipo, né? O cara tem um rancho no Texas, etc. E, então, assim, mas você teve várias coisas... muito diferentes, porque naquela época você tinha uma diplomacia que era uma diplomacia muito ambiciosa, do Brasil começar a apitar em todo tipo de questão, desde paz no Oriente Médio até propor o fatídico acordo nuclear com o Irã, ali fazer parte junto com a Turquia, etc. Então era um outro nível de ambição. E o Lula, no começo, ele era muito superstar, né? Assim, ele era visto, era muito conhecido fora, etc. Depois, com a Dilma, você teve uma inversão total. Foi uma coisa assim, uma presidente que não gostava de política externa. Também cobri várias visitas dela e ela literalmente não tinha paciência para isso, não tinha interesse para isso. Então,
você viu um outro tipo, foi um ponto de inflexão ali completo. Aí, com o Bolsonaro, ainda é cedo para avaliar, mas você teve uma visita que era um presidente que estava sendo muito bem acolhido pelo presidente dos Estados Unidos, né, que eles se viam aí como pessoas que dividiam o mesmo tipo, compartilhavam o mesmo tipo de visão de mundo. Então, foi uma visita nesse sentido também grande, de alto perfil, né, porque tinha toda essa afinidade ideológica, etc., de um personagem que era diferente da Dilma, nesse sentido. Não dá para saber ainda se o Bolsonaro gosta ou não gosta de política externa, mas o filho dele, o Eduardo, por exemplo, se interessa muito, né? Então você tem uma agenda que privilegia a política externa dentro da visão ideológica dele, muito mais do que a Dilma, que na verdade a política externa era um afterthought ali, né? Ela não estava nem no número 10 das prioridades. Então, foi uma retomada de política externa, importância da política externa nesse sentido em relação a Dilma. O Temer acho que não deu para ver muito, né? O Temer já foi, assim, por exemplo, no Itamaraty ele era muito querido, porque eles festejaram bastante você voltar a ter um presidente que pelo menos confiava nos diplomatas, né? No caso da Dilma, ela estava sempre ali microgerenciando a diplomacia. O Temer foi comemorado, até a nomeação do Serra foi importante nos primeiros meses do governo por restaurar algum prestígio ao Itamaraty e principalmente capacidade de recursos, né, orçamento. Exatamente. Eu me lembro que eu estava fazendo várias matérias que assim, você chegou num cúmulo de penúria do Itamaraty, que eles não tinham dinheiro para várias matérias disso, para pagar a conta de luz, né? Em certas embaixadas, estava uma situação. E quando entrou o Serra, ele foi um cara que foi ali com força política, né? Primeiro tinha um medo, assim, é um cara que não é de carreira. Mas ele, mal ou bem, tinha um cacife, um capital político, que ele conseguiu ali negociar com o Ministério do Planejamento para pelo menos pagar umas contas, né? Que estavam pendentes, tirar o Itamaraty dessa penúria que estava. Então, nesse sentido, o governo Temer foi bem quisto aí na diplomacia. É curioso também essa percepção dos diplomatas, né? Se o governo é bem recebido, se o executivo é bem recebido pela burocracia ou não, é uma questão. Agora, a efetividade da política externa é outra questão, né? A pessoa pode ser benquista e bem recebida. Exato, e ter uma política externa não tão efetiva, né? É que eu acho que também no caso do Temer, eles tinham uma missão ingrata, que metade da política externa era afirmar a legitimidade do governo Temer, né? Porque você teve uma campanha muito forte do PT, mais do que da ex-presidente Dilma, para você dizer se é um governo ilegítimo, o impeachment foi golpe. Então, assim, metade das energias do Itamaraty iam para você meio que afirmar a legitimidade do governo lá fora. E o resto, ele até que fez algumas coisas de acordos, etc., de acordo de investimento, mas isso tudo ficou em segundo plano diante dessa missão aí de reafirmar a legitimidade do governo. E era um governo com poucos recursos também, né? Gastou muito capital político, não só essa narrativa que você fez de legitimar o governo no exterior, acabou sendo repetida aqui dentro também, né? Quando as denúncias apareceram depois de alguns meses, enfim, o governo ficou completamente... Depois da história da gravação do Joesley, meio que todas as iniciativas que estavam ali ficaram meio a meio caminho, né? If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Bom, a gente estava falando aqui da sua cobertura. Eu estou olhando aqui as suas últimas 3 matérias na Folha, estão falando exatamente da questão do Trump com a China, né? Quer dizer, você continua cobrindo aí Estados Unidos,
tem essa matéria da Venezuela, que depois a gente pode voltar um pouquinho, mas tem um longo relato aqui sobre as eleições na Índia e a maneira como o BJP, o partido do Modi, atuou, né, nessas eleições. E aí acho que amarra uma série de coisas aqui, né? Primeiro, você não é novata no tema da Índia, né? Você tem um livro aqui publicado também pela Editora Planeta. Eu sou super fã da Índia, eu adoro a Índia, eu já fui 6 vezes, né? Para fazer esse livro eu passei um mês assim, fazendo pesquisas lá. Eu gosto muito e eu tinha particular interesse nessa eleição da Índia, porque assim, eu cobri a eleição de 2014, que ganhou o BJP, né, e o primeiro-ministro foi o Modi, e foi um cara que foi um pioneiro em entender a importância de mídias sociais na comunicação política e na comunicação eleitoral. Então, nesse sentido, foi interessante cobrir a eleição de 2014 na Índia, depois a eleição de 2016 nos Estados Unidos, que também é um presidente que usava muito redes sociais, depois a de 2018 no Brasil, que eu cobri de forma lateral, não completa, assim, mas que também teve um papel importante em mídias sociais, e desse ano, de novo, o BJP usa de forma muito eficiente. Você teve o partido de oposição, o principal partido de oposição, o Congresso, tentando ali correr atrás, mas muito atrás, nesse uso de mídias sociais. Então isso eu acho que é uma coisa bem fascinante, né? Como as campanhas eleitorais estão se transformando em todo o mundo, né? O Modi teve uma vitória, de novo, assim, muito acima do esperado, né? Todo mundo achava que ele ia ganhar, mas que ia reduzir a margem que ele tinha no parlamento, e na realidade não, ele ganhou com uma ampla margem, né? Apesar de ele ter ficado um pouco aquém do esperado, por exemplo, em resultados econômicos. O que é uma coisa meio bizarra a gente pensar no Brasil, que a gente mal e mal vai conseguir crescer 0,8% o PIB desse ano, e eles começam a discutir problemas de política econômica com um crescimento de 6, 7, na verdade 7%. Eles estão questionando agora se os números, mas mesmo que se houver uma discrepância nos números de contabilidade do PIB, não foi 7%, não foi 8%, foi 6,5%. Então, assim, é meio essa discussão, né? Mas, de fato, o Modi é um político a se acompanhar, é um fenômeno ali de tática, de estratégia política. Conta um pouquinho pra gente, Patrícia, porque eu realmente recomendo aqui que todos os ouvintes leiam essa matéria, tá muito bem feita, e é um tema fascinante, né? Para vocês terem noção. A gente sabe o tamanho da Índia, né? 1 bilhão, população de 1,3. 1,3, 600 milhões, mais de 600 milhões de usuários de internet, né? Uhum. E o BJP é um partido de 110 milhões de membros, não é isso? É muito impressionante, é tudo muito impressionante. Foi a maior eleição do mundo, né? Você tinha 900 milhões de eleitores que poderiam votar. No final das contas, acho que 600 e poucos milhões votaram, né? Imagina, são 3 Brasis, mais ou menos, votando, né? 3 populações do Brasil. E o BJP tinha essa estratégia de criar grupos de WhatsApp há muitos anos. Então, eles têm uma comunicação via WhatsApp que é super eficiente e algumas coisas que são quase George Orwell, assim, por exemplo. Uma das coisas que eu achei muito impressionante é o Narendra Modi, ele tem um aplicativo dele, né? O aplicativo Narendra Modi. E você teve no ano passado vários programas de governo em estados que eles distribuíam celulares como como se fosse um Bolsa Família de digitalização da população, né? Vamos inserir as pessoas, ter mais pessoas conectadas à internet por meio de smartphones ou uns outros telefones que eles têm lá, que são celulares um pouco mais simples, não chegam a ser smartphones, mas têm acesso à internet. E todos esses milhares de celulares que eles estavam distribuindo vinham com o aplicativo Narendra Modi pré-instalado. E com esse aplicativo você tinha distribuição de notícias, né, do governo. Imagino que não sejam notícias muito críticas, né, se você está ali no aplicativo Narendra Modi. E também dados, você pega dados desses eleitores que depois são usados para você microdirecionar mensagens políticas.
tudo isso é muito fascinante, muito assustador, né? Assim, o poder disso, você poder customizar a mensagem para cada tipo de eleitor que você está querendo atingir. São coisas que eu acho que mal ou bem daqui a pouco chegam no Brasil, né? Tanto que a Índia sempre é uma coisa, eles estão ali 3 passos à nossa frente, essa coisa de WhatsApp, é um negócio para a gente acompanhar. É muito impressionante isso, né? Um dado aqui que você levanta como essa empresa Reliance Jio, né? Do Mukesh Ambani. Homem mais rico da Índia. Com uma estratégia de distribuir celulares por $21 com 6 meses de dados e ligações ilimitados, né? É muito impressionante. Eles conseguiram, com o lançamento essa empresa é do Mukesh Ambani, Reliance Industry, o cara é o mais rico da Índia, acho que o patrimônio dele é 38 bilhões, é uma coisa assustadora. E ele resolveu que ele queria ali ser um player muito importante em telecomunicações. Então ele simplesmente lança celular. No início, quando ele lançou, em 2016, dava 6 meses de graça de dados e voz ilimitados. Então, basicamente, ele quebrou vários concorrentes e conseguiu criar um gigante aí de celulares e de dados. Hoje em dia, a Índia é um dos lugares mais baratos do mundo em relação a dados de internet, né? Você pode ter um plano de dados que acho que você tem 1,5... Essa aqui é uma quantidade enorme de dados por dia por um preço ridículo. Então você teve uma expansão brutal da penetração de internet na população indiana, ao mesmo tempo que você tem a coisa da política muito usando isso, né? Usando comunicação, mídias sociais com o eleitor. O Ambani não apoiou a campanha do Modi, não, né? Apoiou. Apoiou. Inclusive o lançamento de vários dos serviços desse Reliance Jio tinham até a foto do Modi, né? Isso foi toda uma discussão ali, qual eram os limites ali, as divisões. Também pra você ter ideia, num dos lançamentos do Reliance Jio, desse serviço de dados, do telefone que eles vendem também, eles usavam ali na demonstração o streaming de discursos do Modi. Coisa. É um limite todo meio cinza, né? Um país que tem uma legislação de privacidade de dados muito permissiva, desses players com abertura direta na política, né? Uhum. A gente tem que olhar com cuidado mesmo, se pode ser um trendsetter, né? Quando você está falando aí que... Exato. Tomar cuidado para não dar ideia, né? Pois é. Eu nem sei se eu vou recomendar o pessoal ler muito essa sua matéria aqui, não. Pois é. Eu estava escrevendo pensando, ixi. E já temos um histórico complicado por aqui, mas isso a gente deixa para outro momento. Mas como foi? Você disse que você já foi 6 vezes à Índia. Você tem como é acompanhar a evolução do país, assim? Estamos falando aí de mais de 10 anos desde o seu primeiro livro sobre a Índia. Exato, mais de 10 anos. Uma das coisas que eu estava comentando, assim, eu tenho amigos que já moraram na Índia, que sabem muito mais que eu, né? E tenho amigos indianos. Uma das coisas que eu notei foi que o país está mais limpo. E esse é um reflexo, e acho que explica muito também da popularidade do Modi, que ele fez esse programa, um programa de vamos limpar a Índia, né? Então, desde limpeza urbana até construção de banheiros, de privadas, porque era um país onde você tinha milhões de pessoas que ainda tinham que fazer as necessidades ao ar livre, literalmente, né? Então, uma das coisas que mudou muito foi isso, o acesso da população a banheiro e a maior limpeza nas cidades, que é uma coisa que você vê. Eu tive em Mumbai, última vez, antes dessa vez, tinha sido em 2006, ou seja, 13 anos atrás, né? Uhum. E eu achei muito impressionante quão mais limpo está. Essa foi uma das diferenças, né? Uhum. Isso é bastante nítido. عزی سرگردان عزی تنهایی و عزی زندان با کابل جان سلام افغانستان سلام
بکابل جان سلام افغانستان سلام از این آوارم از این سرگردان از این تنهایی و از این زندان بکابل جان سلام Afeganistão, salam. A gente estava falando desse seu livro de 2008 sobre a Índia, mas tem um outro livro mais recente, agora de 2017, que é Lua de Mel em Kobani, né? Uhum. A gente recebeu aqui... Quando foi? Foi ano passado? A gente recebeu aqui no comecinho de 2018 o Jamil Chad, que escreveu um romance, O Caminho de Abraão, né? Em que ele juntava ali uma história ficcional de refugiados com um pouco da cobertura que ele fez e tal. O Jamil veio aqui, explicou um pouco que ele buscou o romance para falar coisas que, como jornalista, ele não poderia falar, né? Para tomar posições que enfim, que não teriam lugar na cobertura jornalística, né? Você fez uma coisa parecida, mas acho que o caso do Lua de Mel em Kobani é uma história ainda mais especial, vamos dizer assim, porque você não precisou ir para ficção, né, Patrícia? Não tem nada de ficção. É 100%, é uma história tão incrível, né, que parece ficção. Não, é 100% verdade. E dá muito trabalho, né, porque para você reconstituir, assim, eu tive que... Bom, a história, vou fazer um resumo breve, é um casal sensacional que os dois são sírios, eles estavam refugiados, exilados, né, ele na Turquia e ela na Rússia, se conheceram pela internet, se apaixonaram, resolveram casar e voltar para a Síria, porque naquele momento o norte da Síria, eles são curdos, estava mais calmo, e no processo de voltar, quando eles estavam voltando para a cidade original da família dele, do Barzan, o Estado Islâmico invadiu Kobani, e foi o cerco a Kobani foi um acontecimento muito importante de virada desse combate, dessa luta, guerra contra o Estado Islâmico, porque puxou os Estados Unidos para a guerra, para apoiar os curdos. Então, essa história é a história, literalmente, da lua de mel que eles passaram com o Kobani sitiado pelo Estado Islâmico. E esse é um casal que eu tive uma sorte incrível de conhecer, por acaso, numa das minhas viagens na Síria. E aí, para escrever esse livro, eu entrevistei e reentrevistei eles, amigos, parentes, inúmeras vezes, né, para tentar reconstituir um pouco do que foi, o que eles viram. E ao mesmo tempo o livro, como essa é uma história que não dá para você contar sem você contar o contexto geopolítico, assim, como é que começou a guerra da Síria, o que são os curdos, qual que era a situação ali do norte da Síria. Então eu meio que entrelacei a história deles com o que estava acontecendo com os curdos, com o Assad, com o país, com o Oriente Médio. E você tem que ir na Primavera Árabe, você tem que entender a história da Síria e do outro lado você tem que entender o Iraque, né? A entrada americana. Da onde saiu o Estado Islâmico, Exatamente. Tem que voltar para os Estados Unidos, para a invasão assim, em última instância tem que voltar para os Mujahideen no Afeganistão, né? Então, assim, é um negócio para você explicar uma coisa, uma história de amor, você tem que dar um contexto geopolítico para explicar o que é e por que surgiu o Estado Islâmico, né? E como foi fazer essa cobertura, né? Porque você foi ao Afeganistão, foi à Síria, como é estar em campo? É difícil o acesso, sempre chegar nesses lugares nunca é muito fácil. Fazer a cobertura nunca é muito fácil, né? Inclusive, assim, por exemplo, numa cobertura da Síria, você está cobrindo, vamos supor, eu fui para o norte da Síria, né? Ali na região dos curdos, e alguns lugares são curdos e árabes, né? Não só curdos. Mas, de qualquer maneira, assim, essas coberturas em relação à guerra, essa faceta, vamos dizer, guerra da Síria, você tem vários frontes, né, e você tem ali o Assad contra sunitas, o Assad contra extremistas, curdos contra extremistas, o Estado Islâmico e outros, e nesse
cada lugar que você está cobrindo, você tem uma realidade diferente, participantes diferentes, e quando você está cobrindo, por exemplo, curdos contra o Estado Islâmico, você não tem o outro lado, né? Porque você não entrevista o Estado Islâmico. Ninguém entrevista o Estado Islâmico, né? Que é uma coisa... Então, é uma cobertura super difícil, assim. Eu acho que tanto lá quanto na Líbia, outros lugares onde eu estive cobrindo, são coberturas que têm limitações. A gente pensar que o Brasil, né, Patrícia, o que você faz, cada vez menos gente faz, né? Acho que talvez não só no Brasil, mas no mundo inteiro o jornalismo está passando por uma transformação. Com certeza. Como que você vê o papel do jornalismo internacional aqui para a nossa sociedade, né? A gente diz que é a maior potência da América Latina, mas, por outro lado, faz muito pouca cobertura de América Latina. Já em outros momentos já quis ter uma projeção internacional, mas também a nossa cobertura internacional, os nossos correspondentes estão diminuindo. Como que você encara essa situação? É exatamente o que você falou. A gente tem uma crise da indústria do jornalismo, né, do modelo de jornalismo, como se financiar com a coisa da internet. Tem uma crise do país e, com isso, a cobertura internacional acaba virando um luxo, né? No meio dessa crise, você tem um número cada vez menor, vários jornais, TVs fecharam vários postos de correspondente, e essas grandes coberturas são um luxo, mas por isso que eu acho que é um privilégio. Por exemplo, a gente no ano passado conseguiu fazer uma série que chama Mundo de Muros, que foi um mega investimento do jornal para retratar muros refugiados ao redor do mundo. Inclusive a gente fez também um capítulo no Brasil sobre refugiados muros socioeconômicos, né? Isso é cada vez mais raro. Assim, essa série que a gente fez, que era multimídia, era com vídeos, era assim, super ambicioso, um projeto muito caro que ganhou vários prêmios. Foi muito incrível o jornal apostar nisso, e acho que isso, infelizmente, vai acontecer cada vez menos, porque é caro, né? É muito mais fácil você sentar, escrever um blog de opinião do que você fazer reportagem de campo, e esse tipo de reportagem de campo é cara, né? Custa para você mandar o jornalista, e que é uma pena, assim. Por exemplo, você teve a Folha tinha correspondente em Caracas durante muito tempo, teve excelentes correspondentes em Caracas, Fabiano Mazonave, Flávio Marreiro, Samia Diguino, assim, que cobriam isso de perto. Agora a gente continua cobrindo, continua mandando, a Silvia Colombo, mas assim, são coisas que as pessoas têm que entender por que jornalismo custa caro, né? Por isso, por que a gente tem que pagar pelo que a gente está lendo, né? Que é um conceito que ainda não está claro para o leitor, mas porque isso custa. Você fazer uma opinião, fazer um blog é fácil. Você ir a campo investigar é difícil, é caro. E opinião sem a fonte primária, sem apuração, ou mesmo sem evidência, né? A gente tem uma outra vertente aqui do jornalismo baseado em evidência, mas que também é apuração, né? Exato. Assim, você acaba tendo um monte de opinião que não é quem está indo na fonte primária e pegando dados, né? Pegando a informação ali da fonte primária. Isso é um negócio, eu diria que não é só no Brasil que você tem essa crise, mas no Brasil acho que juntou a crise do modelo né, de jornalismo, modelo de negócio de jornalismo com a crise do país, né? E que tanta coisa acontecendo aqui dentro também, né? Que às vezes a coisa... Embora assim, eu acho que nesse governo uma coisa interessante é que política externa voltou a ter um destaque, né? Porque você tem uma mudança tão grande nos posicionamentos de política externa do governo e do destaque que eles dão que voltou a ser uma cobertura que tem destaque, que estão dedicando gente para isso. Come on a road, I dey come. Now I have Sophie says alone a fam. We at one, come on a road, we dey come. Now two sheep breast, so they want green or jam. Now I have so we dey give them notice. Now I have so we dey give them notice. Now I have so we dey give them notice. If you not give them notice, so we not go get peace. Now I have so we dey give them notice. Now I have so we dey give them notice. Now I have so we dey give them notice. If you not give them notice, so we not go get peace. Now I have so we dey give them notice. Now I have so we dey give them notice. Now I have so we dey give them notice. If you not give them notice, so we not go get peace. Rejectment notice. We dey give them rejectment
coisa que as pessoas costumam perguntar, que elas acham interessante, que é do ebola. Você fez essa cobertura entre 14 e 15, né, em Serra Leoa? Fui para lá em agosto de 2014 e depois voltei para lá em maio de 2015. Agosto de 2014 era o pico da epidemia, e certamente foi uma das coberturas mais complicadas que eu fiz, né? Porque é muito difícil, porque Serra Leoa já é um país muito pobre e muito sem estrutura, né? De anos de guerra civil, etc. E aí, para completar, os caras aí são atingidos por uma epidemia num país onde o sistema de saúde já é muito ruim, né? E para a gente cobrir, o acesso era muito difícil, né? Você tinha que entrar numa área controlada, uma área de epidemia, tomar vários cuidados. Era difícil até se arrumar um motorista, né? Que topasse com você, te levar até esse lugar. A estrada é horrível, assim. Então foi todo... Mas, assim, foi uma das coberturas que eu vi. Eu achei que, de alguma maneira, ter alguém lá fez muita diferença. Porque, de alguma maneira, assim... Esse é o tipo de notícia que as pessoas no começo falam assim, é mais uma doença estranha em mais um país da África, cheio de gente pobre, né? Você tem aquela visão elitista, desinteressada, tipo, mais uma bomba no Iraque. E acho que se a gente consegue ter alguma esperança pequena de que as pessoas vão prestar mais atenção, se você conseguir contar a história, e mostrar pessoas, mostrar o que as pessoas querem, o que as pessoas fazem, para criar algum tipo de empatia para as pessoas prestarem atenção, acho que está valendo, né? Aí a gente fez um pouco aí no nosso trabalho, se você conseguir um pouquinho disso. Eu acho que talvez nessa cobertura a gente conseguiu um pouquinho disso, de mostrar mais ou menos quem eram as pessoas, entendeu? Mostrar tudo, desde o médico que está lá até o paciente, a pessoa que perdeu pessoas da família, a pessoa que estava doente, sei lá, acho que fez um pouquinho de diferença, acho que talvez esteja me iludindo, mas acho que fez um pouquinho. Não, eu não acho que é ilusão, não. Acho que esse sentimento de gerar empatia, esse processo, né, de você gerar empatia, ele é fundamental na comunicação, né? Principalmente nos tempos que a gente vive de polarização, de desinteresse, de preconceitos, né? Todo mundo tem uma opinião prévia, e você só consegue romper essa barreira mesmo com a empatia, né? Quando a pessoa consegue se colocar no seu lugar, ou reconhecer em você alguma coisa comum, né? Exatamente. Esse é o objetivo principal, eu acho, de todos esses tipos de cobertura, né? Porque como essa coisa de polarização e de você sempre transformar o outro no vilão, né? Seja o outro o muçulmano ou o comunista ou, né, qualquer coisa desse tipo, você mostrar na realidade quantas coisas a gente tem em comum com essas pessoas, né? Criar uma empatia, que foi a ideia também da série dos muros. Eu acho que esse é o principal objetivo aí, de alguma maneira, não sei. Aí você, acadêmico, você vai saber melhor, mas assim, não sei como resolver essa polarização, né? Mas as pessoas se reconhecerem nas outras, de algum jeito. Esse é um desafio muito para além da academia, né? Tem que juntar todo mundo, né? Academia, prática, acho que é all hands on deck, porque esse desafio é o desafio dos nossos tempos, né? Pelo menos desses últimos anos aqui. Sim. Nesse contexto, né? Nesse contexto de crise do jornalismo, de questionamento sobre o jornalismo internacional, e nessas coberturas difíceis que você faz, né? No exterior, em países
muçulmanos. Como é que... Enfim, até a minha posição para fazer essa pergunta eu acho um pouco diferente, mas como é que é ser mulher, né? Como é que você lida com essa questão? O que você acha que a gente está evoluindo, não está? Enfim, os desafios, os problemas. Olha, se eu falar aqui, eu acho que sim, ser mulher nesse tipo de cobertura mais ajuda do que atrapalha. Parece ser contraintuitivo aí, mas pensa uma coisa, em vários desses países, nos que são mais conservadores, jornalista mulher tem acesso a mais de 50% da população que os homens não têm acesso. Você, como mulher, você consegue entrevistar a mulher e entrar na casa das pessoas, né? Você tem esse tipo de acesso, enquanto que o jornalista homem, você ia em alguns lugares, as mulheres não vão ficar à vontade, né? Para falar com o homem. Então, assim, eu acho que nesse sentido a gente tem uma vantagem, né? Agora, obviamente, em outros lados, você tem locais onde eu já estive, na Líbia, no Afeganistão, que dependendo de onde você estiver, a sua mobilidade é um pouco mais limitada, né? Porque você, às vezes, não vai poder andar sozinha, você precisa andar com homem, é uma coisa meio... mas eu acho que, na grande maioria das vezes, mais ajuda do que atrapalha. Você acaba tendo acesso a essa parcela da população que um jornalista homem não teria. E é engraçado, né? Eu tenho uma vez, eu ouvi uma jornalista que é uma espanhola, que também faz bastante cobertura de conflito, e que uma vez perguntaram isso pra ela, e ela falou assim, eu vi que você estava super com cuidado de fazer a pergunta, né? E era um homem perguntando pra ela, e ela devolveu a pergunta assim, por que será que nunca perguntam pra um homem como é ser homem e cobrir isso, né? Não, mas é exatamente esse o reflexo do machismo da sociedade, né? Não é? É exatamente isso, né? E é por isso que é tão incômodo pra gente, porque eu sei que nunca me perguntariam como é ser um professor homem, né? Mas ao mesmo tempo existe uma curiosidade legítima, então não acho que a sua pergunta é fora de lugar, né? Mas acho que é interessante isso, né? Porque que as pessoas, e normalmente tem essa pergunta, né? Como é que é cobrir essas coisas sendo mulher, etc. E que eu digo isso, eu acho que tem mais benefícios do que impedimentos, né? Ser mulher nessas coberturas. E a segunda pergunta, nossa, e você tem filho, como é que você faz? Também tem sempre essa pergunta que não pergunta para homem, né? É curioso, né? Mas são curiosidades legítimas também, não julgo, não. Acho que... Não, mas eu acho mais no sentido assim, os desafios que você... A gente falou aqui de Síria, mas mesmo a Índia é um país extremamente machista, né? Te dou um exemplo, por exemplo. A Índia é um lugar, em alguns lugares, inclusive, não são... Assim, Delhi é uma cidade muito complicada em termos de segurança para mulheres. Inclusive, famoso na Índia, né? Por exemplo, Mumbai é uma cidade absolutamente segura. Em que você anda, você está andando, seja na favela, em qualquer lugar, é super, todo mundo anda à noite sozinho. Delhi não, é um lugar que para mulher é complicado. Então, uma das coberturas que eu fiz na Índia foi quando teve aquele estupro, que é a história horrorosa de um estupro coletivo de uma menina, você lembra, né? Ela ficou conhecida como Nirbaia. E aí eu fui para a Índia fazer uma matéria sobre estupros, né? Sobre a situação da mulher. E eu conversei com várias mulheres que tinham sido vítimas de estupro. Obviamente preservando a identidade delas, etc. Mas assim, quando é que você vai ter um homem fazendo essa matéria, né? Não tem a menor chance, assim, de você... Deve até ter, mas assim, uma mulher vai se sentir muito desconfortável, né? Então eu acho que para várias coisas, nesse sentido a gente está em vantagem, é engraçado, né? E mesmo assim, mesmo às vezes aproveitando essa coisa do machismo, ao contrário, né? Como mulher muitas vezes é vista como... E eu não digo, não é só no Oriente Médio, isso é no geral, né? Também acho que a gente tem uma visão meio orientalista de achar que esses países todos subjugam a mulher. Tem que ter um pouco mais de cuidado ao fazer essa avaliação que a gente também faz do nosso lugar de fala ocidental. Porque a gente tem essa visão, às vezes, a gente, até o próprio machismo ajuda, porque a mulher é meio vista como um café com leite, né? Menos ameaçadora. Então, às vezes, você circula melhor, porque você é vista que é mulher, né?
tipo... Então, assim, mesmo quando tem isso, eu acho que também dá pra gente virar isso a nosso favor. Posso dar essa informação pra ela que ela não vai fazer nada com isso. Posso contar essa história pra ela que ela não é perigosa. Ou ela tá aqui entrando, mas também é uma mulher, assim, não sei. Às vezes acho que ajuda até essa visão aí de que mulher é café com leite. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Mirem-se. E nas redações aqui no Brasil, Patrícia, o jornalismo ainda é um espaço machista? Você já teve problema com isso? O que você fala para suas colegas aí? Olha, é interessante que a quantidade de mulher que tem nas redações é brutal. Hoje, certamente, tem mais mulher jornalista do que homem. Ao mesmo tempo, se você for analisar, tem menos mulher em cargo de chefia, né? Isso é uma realidade, eu acho que ainda tem um desequilíbrio aí, mas eu acho que está mudando aos poucos. Eu acho que isso é uma coisa que eu, graças a Deus, nunca me impediram de fazer alguma coisa por ser mulher, né? Às vezes fazem umas perguntas, né? Assim, que não fariam para um homem. Tem certeza que você vai para esse lugar, muito perigoso? Né? Para mulher, bom, para mulher, para homem, né? É perigoso. Mas eu acho que, no geral, tem muita mulher, ainda tem pouca mulher em cargo de chefia, mas isso está melhorando, devagar, mas está melhorando. Eu acho que ainda tem, obviamente, assim, um sexismo que tem em vários lugares, né? Mas a gente está trabalhando aí para ver se melhora. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Tem medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios. O seu homem, mares, naufrágios e lindas sirenas morenas. Patrícia, super obrigado. Um papo super gostoso. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar ouvir essas suas histórias, seus pontos de vista. Pô, eu que agradeço. Agradeço o privilégio vocês me convidarem, né? Super fã. Te agradeço muito a oportunidade de falar isso para vocês. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos poder e força de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se ajoelham, pedem, imploram. E suas pequenas Helenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.